Senhor, louvamos e te adoramos, Senhor, mais uma vez neste dia, neste momento em que a tua palavra ela foi lida e que se encontra como uma carta aberta, Senhor, para cada um de nós. Que o teu Espírito Santo seja o maestro nessa noite, seja o regente do coral que toque em cada corda dos nossos corações, para que possamos entender qual é a tua perfeita, boa e agradável palavra nesta noite para nós. Que o nosso coração esteja apto para receber não aquilo que simplesmente desejamos, mas aquilo que tu queres falar conosco. Enquanto estivermos ministrando a tua palavra, que o teu Espírito Santo, Senhor, coopere nessa ministração, falando no particular de cada um. Que cada um saia daqui, Senhor, renovado, renovada, revestido com essa tua palavra de graça e de poder. Assim, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, tudo em paz com vocês? Amém? A igreja está aqui, amém? Muito bem. Meus queridos, como nós sabemos, nós já viemos fazendo uma caminhada na exposição dessa primeira carta de Paulo à igreja em Tessalônica. E o que nos deixou com o coração muito feliz com relação a essa carta é que Paulo, diferentemente, por exemplo, de uma carta aos Efésios, Paulo precisou passar 3 anos naquela cidade para deixar uma igreja pronta, para deixar obreiros, para deixar missionários, para deixar as irmãs, os jovens, os adolescentes, as crianças firmes no Evangelho. Paulo passou em média aproximadamente 3 anos na cidade de Éfeso. Quando pensamos na cidade de Corinto, Paulo passa aproximadamente em média de 1 ano e 6 meses, 1 ano e 9 meses naquela cidade, para deixar aquilo que nós conhecemos como a igreja de Corinto. E quando a gente conhece o teor, o conteúdo das 2 cartas que temos, porque na verdade foram 4 cartas à igreja de Corinto, mas no nosso cânon do Novo Testamento tem apenas 2, dessas 2 cartas nós conseguimos perceber a problemática que existia naquela igreja de Corinto. Não será o nosso assunto de hoje, mas quando Paulo vai falar lá no capítulo 3 de 1 Coríntios, ele vai dizer que, irmãos, vocês estão brigando tanto que eu nem posso considerar vocês como espirituais, mas como carnais. Isso será tratado quando a gente for estudar a carta de Corinto, mas que não é o nosso caso aqui. Só a gente pensar na questão do tempo. E aí, quando a gente olha para essa carta essa igreja em Tessalônica, o que nos chama a atenção é que Paulo não passou 3 anos, como foi Efésios, não passou 1 ano e 9 meses, como foi em Corinto, não passou 1 ano, não passou 6 meses. Paulo passou nessa cidade apenas 3 semanas. Foi necessário para deixar naquela igreja em Tessalônica uma igreja apaixonada por Cristo, uma igreja que ama a Cristo, uma igreja que tem uma fé operosa, que nós trabalhamos bastante aqui, essa questão da fé operosa, nós trabalhamos isso aqui. E então, meus irmãos,
Hoje nós iremos fazer uma introdução, apesar de estarmos no capítulo 3, estarmos sem o recurso didático, o projetor, mas agora restabelecemos, e nós iremos então fazer a abertura dessa carta. Nós iremos apresentar para vocês o contexto histórico daquela cidade. Em que ocasião Paulo chegou naquela cidade? Em que viagem missionária? Em que período? Em que época? Em que ano? A gente vai conseguir então perceber isso nessa introdução à primeira carta de Tessalonicenses. Ele vai começar dizendo: Paulo, Silvano e Timóteo. Esse Silvano aqui, na verdade, é o latim de Silas. Vocês lembram que Silas foi aquele companheiro de Paulo que partiu na segunda viagem missionária. Na primeira viagem, vocês lembram em Atos 13, quando o Espírito Santo disse: apartai-me a Saulo e a Barnabé para a primeira viagem missionária. Já na segunda viagem, quando João Marcos, que foi na primeira viagem, teve um certo desentendimento e voltou, fica inconclusivo, mas ele voltou logo no início da viagem. E nessa segunda viagem missionária, mais uma vez, Barnabé vai dizer: vamos de novo com o nosso sobrinho, com o meu sobrinho. E aí Paulo entra numa discussão com ele, e ele diz: não, seu sobrinho não vai com a gente mais não. Houve então aquele cisma, e então Paulo, juntamente com Silas, segue no mapa. A gente vai seguir essa viagem aí, essa segunda viagem missionária, e Barnabé e Silas vai por outro caminho, que no caso ele vai pegar a ilha de Chipre. Enquanto Paulo vai por cima, ele vai pegar em direção à ilha de Chipre. A gente vai ver isso no mapa. Então, aqui Silvano é exatamente o nome latim de Silas. Por isso que ele coloca aqui Paulo, Silvano e Timóteo. A igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz esteja com vocês. Então, meus irmãos, essa segunda viagem missionária, como introdução, eu vou pedir a vocês que vocês abram aí as suas Bíblias em Atos capítulo 17, que é onde acontece exatamente essa viagem a Tessalônica, essa segunda viagem. Atos 17, o verso 1 vai dizer assim: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Então, nessa segunda viagem missionária, eu vou chamar a atenção de vocês, que ele parte de Antioquia, ele sai de Antioquia, passa nessa cidade aqui, a cidade onde Paulo, onde era o Saulo, ele foi aqui onde ele nasceu, na Cilícia. Então, nessa segunda viagem missionária, ele sai de Antioquia. Essa Antioquia aqui, lembrando que é Antioquia da Síria, porque também existe uma segunda Antioquia, que a gente vai chegar lá depois, que é a Antioquia da Pisídia. Essa daqui é da Pisídia, mas essa aqui é da Síria. Ele então faz esse trajeto por terra, sobe então para Derbe, Listra, Antioquia, chega então aqui na cidade de Troade, que é onde Atos 16:8, ele vai ter exatamente aquela visão, aquele sonho que disse: Paulo passa a Macedônia e ajuda-nos. E aí Paulo vai dizer que, entendendo que era a voz de Deus, o Espírito Santo que estava o chamando para ir para Macedônia, ele então parte para Macedônia, subindo para ali Neápolis, Filipos, e chega então na cidade de Tessalônica. Nesse trajeto, ele vai fazer um caminho por essa estrada chamada Via Ignátia. E esse trajeto é como se fosse a rota que Roma tinha construído devido à comercialização dos produtos romanos, e ele precisava transportar o material de comércio, e também precisava manter a segurança do seu produto que estava sendo transportado com a sua guarda romana. Então,
é construída essa estrada, que mais na frente a gente vai ver, e essa estrada ela tinha uma função muito importante, porque ela ligava o Oriente ao Ocidente, essa chamada Via Ignátia. Então, a estratégia missionária de Paulo, quando você observa no verso 1 de 17, ele diz, tendo passado por, aí ele vai dizer dois nomes de duas cidades, Anfípole e Apolônia. Então, observe que, quando a gente vai estudar esse contexto dessas duas cidades, o que se comenta pela maioria dos comentaristas é que nessa cidade de Anfípolis e Apolônia não havia sinagoga. E como vocês sabem, Paulo ele era um rabino. E o rabino, ele por ser rabino, era cultura de quando um rabino chegava numa sinagoga. Se tivéssemos aqui o rabino Bernardo, o rabino Maicon, e aí chegava um rabino visitante, qual era a cultura, qual era a cordialidade que se dava para esse rabino convidado? Era ele pegar os pergaminhos e expor aquele sermão. Então Paulo, sendo um bom rabino e sabedor dessa cultura, desse contexto, ele vai exatamente visitar as igrejas, as cidades que têm sinagoga. E particularmente a cidade de Tessalônica, além dela ter sinagoga, ela também tinha um porto, e nesse porto havia muito comércio. Então Paulo estava visando a quantidade de transeuntes, de comércio, de ser cidades chaves, cidades importantes no Império Romano, províncias que haviam comércio, negociação e tinha sinagoga. Então Paulo ia para esses ambientes, para essas cidades, estrategicamente para esses locais, e ali Paulo procurava manter uma base ou formar então ali uma igreja. Era esse contexto. Por isso que Lucas, quando escreve aqui Atos 17, o primeiro, Lucas vai dizer, passando por Anfípolis e Apolônia. Ele não parou em Anfípolis e Apolônia, mas ele vai parar exatamente na cidade de Tessalônica. E Paulo utiliza isso aqui, o acesso à Via Ignátia, o comércio na cidade e o local que era exatamente as sinagogas. Essa Via Ignátia, mais esse mapa aqui, ele vai mostrar para vocês aqui, tá vendo? Aqui, Salonique, na verdade aqui é Salônica, que era a primeira cidade antes de Tessalônica. Salônica que Tessalônica, está aqui. E aí, essa Via Ignátia, essa estrada aí, é a estrada que Paulo passou, provavelmente tenha sido uma estrada semelhante a essa aqui, a Via Ignátia, construída pelo procônsul romano Gaius Egnatius, no século II a.C. Então você vê que o nome dado à estrada é Via Ignátia, em comemoração ou em homenagem a esse procônsul Gaius Egnatius. Ele foi e colocou o nome da estrada que ele construiu de Via Ignátia ou Estrada Ignátia. A questão dos vestígios arqueológicos. Foi uma capital, Tessalônica, né, foi uma capital de um dos 4 distritos romanos da Macedônia, governado pelo pretor Fabiano, a partir de 146 a.C. Na segunda viagem, Paulo pregou na sua cidade, na sinagoga, lançando as bases de uma das mais importantes igrejas da época. Então, esse portal aqui, que são os vestígios arqueológicos, é o que sobrou da cidade. Se você for lá hoje, você não vai encontrar mais a cidade de Tessalônica, como foi na época de Paulo, no primeiro século, mas você vai encontrar algumas estruturas que servem como achados arqueológicos, vestígios arqueológicos, que vai identificar. Esse talhamento aqui, que vocês estão vendo aqui, é exatamente registrando os acontecimentos, a guerra que houve, e a vida comum, cultural, da sociedade na época. Eles talhavam então nos portais. O arco triunfal de Galério, imperador romano, que derrotou os persas em 298 d.C. Os pilares carregaram cenas em relevo da campanha.
Então aqui você observa alguns soldados, algumas lutas, eles registravam tudo isso em pedra para que ficasse marcado, já que ele não tinha a cultura, não tinha o recurso que nós temos hoje de e-mail, registro, câmera fotográfica, celulares de última geração, não tinham. Então eles talhavam em pedra para deixarem a história registrado. Esse fórum aqui, fórum local onde Jason foi levado, preso, porque nessa cidade de Tessalônica, o motivo de Paulo sair tão rápido de lá foi porque quando Paulo começou a pregar e confrontar eles na sinagoga, a gente vai ver depois no grego esse confronto, como vai ser esclarecedor esse entendimento dessas palavras de Paulo. Aqui houve uma celeuma, se juntaram algumas pessoas para espancarem Paulo, dizendo que Paulo estava pregando o novo rei, fazendo tumulto. Então foi levado para o fórum da cidade, e aqui os juízes soltaram Jason, viram que Jason, a única questão era religiosa, e aí identificaram que não havia crime nele para ele ser condenado, então liberaram ele. Então está aqui resquício também arqueológico, mostrando o fórum onde Jason foi preso, foi conduzido na verdade para ser julgado, mas aí ele foi liberto. E aí, meus queridos, a data e a ocasião, né? Paulo escreveu a primeira carta enquanto estava em Corinto, na companhia de Silas e Timóteo, remetentes com ele dessas cartas. Aqui estão os textos de referência, aproximadamente 50 a 51 anos depois de Cristo. Então, a data em que Paulo então vai escrever essa carta é aproximadamente 50 a 51. Paulo escreve 1 Tessalonicenses depois de ter recebido um relatório de Timóteo, que é o que ele vai exatamente dizer lá no capítulo 3. Paulo recebe a notícia de Timóteo, e essa notícia muito alegra o coração de Paulo, e Paulo fica feliz, mas também houve um cuidado do pastor Paulo. Isso também é muito bonito, a gente vai trabalhar quando chegar lá, porque Paulo, quando saiu de lá foragido, a gente pode considerar assim, foragido, Paulo fica preocupado como é que estavam aqueles irmãos que ficaram na cidade. Então Paulo, quando chega em Atenas, ele então manda Timóteo voltar para a cidade lá, para saber como estavam aqueles irmãos, e a gente vai trabalhar isso no texto. Paulo escreveu, né, relatório, depois de ter recebido o relatório de Timóteo, a respeito do estado da congregação. Paulo escreve com alegria o alívio, saber que os tessalonicenses continuavam firmes na fé, apesar da partida prematura de Paulo e de seus colaboradores, e da perseguição que ainda sofria de facções hostis lá naquela cidade. Então, o contexto, o histórico que Paulo vai exatamente escrever, é bom a gente fazer esse entendimento, essa leitura paralela entre o registro de Atos, que Lucas registra, com as cartas. Quando você soma os dois, você vai ter um entendimento real do que de fato está acontecendo. Então, o capítulo 3 que o reverendo Bernardo leu, é exatamente, o capítulo 3 de 1 a 10 ali, é exatamente ele falando acerca desse contexto que ele passou, que está descrito por Lucas em Atos. A cidade de Tessalônica recebeu esse nome em homenagem à meia-irmã de Alexandre, o Grande. Foi fundada em cerca de 315 a.C. por seu marido, o rei Cassandro da Macedônia. Na época dos romanos, Tessalônica era uma capital provincial, com mais de 2.000 habitantes. Então você veja a importância, você veja essa província, como ela tinha uma importância para o comércio. E Paulo, como um bom missionário, como um bom estrategista, Paulo disse assim: eu não posso perder a oportunidade de abrir uma igreja nessa cidade. É esse local aqui o ponto estratégico para eu abrir aqui uma igreja e pregar o evangelho. E aí, meus irmãos, a gente não pode deixar de também aprender essas lições. Missionário, missionária, nós que estamos no campo, na obra do Senhor trabalhando, precisamos também ter essas visões estratégicas de Paulo. Em que local eu vou abrir uma igreja? Em que local eu vou abrir um campo de evangelização? Em que local eu vou abrir um ponto de pregação? Então, essas estratégias que nós identificamos com
o trabalhar de Paulo, a gente vai exatamente copiando, semelhando, não inventando a roda, mas copiando aquilo que Paulo fazia, que deu certo e que certamente vai dar certo conosco também, e que na verdade está dando certo. Amém? Em sua segunda viagem missionária, Paulo e Silas e Timóteo passaram por Anfípolis e Apolônia, chegando a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Aí, meus irmãos, a gente agora vai pintar um cenário. Vamos pintar um cenário aqui agora. Eu quero que você pinte esse cenário comigo, porque a gente vai trabalhar alguns slides depois disso aí. Muito importante. O rabino Paulo chega na sinagoga. E quando esse rabino chega, os rabinos, os anfitriões da casa, da sinagoga, o convida para fazer o sermão, para apresentar o sermão. E é aí, meus irmãos, é aí que o verso 2 e 3 de Atos, capítulo 17, vai nos trazer à tona o porquê que essa igreja, com tão pouco tempo, veja, uma igreja fundada em 3 semanas, já estava dando o fruto que estava dando. A gente vai entender o porquê, porque a pergunta está ali, né? A igreja nasceu em 3 semanas. Aí a pergunta é: qual foi o segredo de Paulo? Paulo, tu tem uma receita para me dar, para que eu também chegue num ambiente, numa cidade, e dentro de 3 semanas eu também possa fundar uma igreja? E vale-se ressaltar que não foi uma igreja qualquer, mas foi uma igreja que tinha uma fé, que nós já estudamos aqui, uma fé operosa, uma fé que havia amor entre os irmãos e um amor ao pastor Paulo. Porque se você pegar o tema, na maioria das Bíblias aqui, desse capítulo 3, você vai ver que a alegria de Paulo em receber o retorno de Timóteo sobre aquela igreja, mas que Paulo vai trabalhar a questão do amor que aquela igreja tinha por ele, a ponto dele dizer assim: eu estou pronto de dar até a minha própria vida por vocês. Então, veja o nível de relacionamento que havia entre aquele pastor e a sua igreja. Mas a gente vai trabalhar isso mais adiante. Então a pergunta é: qual é o segredo de Paulo para em 3 semanas fundar uma igreja? E a gente vai ter a resposta desse segredo. Vamos lá. Aqui, essa imagem aqui, Tessalônica nos dias de Paulo. É como se Paulo está aqui, a multidão ouvindo. E aí, meus irmãos, em Atos 17:2, eu vou ler com vocês o texto. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados discutiu com eles a respeito das Escrituras. Aí o verso 3: expondo e demonstrando ter sido necessário que Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Então, o segredo que a gente vai descobrir aqui nos verbos gregos é exatamente isso aqui. Ele discutia, dialexato, raciocinar, pensar juntos. Então, o segredo não tem segredo, não tem mistério. Quando, meus irmãos, a gente compreende as Escrituras Sagradas, quando a gente vai para um grupo familiar, como nós estamos indo, quando nós vamos para o evangelismo que estamos indo, fazendo, realizando, não tem segredo. E qual é o segredo? A gente vai utilizar a mesma fórmula que Paulo utilizou. E qual foi a fórmula que Paulo utilizou? Foi simples, foi expor o evangelho, já que o cânon nessa época do Novo Testamento já estava formado, e tinha lá o Antigo Testamento. Paulo então pegava como rabino, e Paulo dizia: olha, o Cristo que eu estou pregando para vocês não é nada mais. Como ele era rabino, estava com o pergaminho na mão. Vamos abrir Isaías, vamos abrir o profeta Isaías. O que é que o profeta Isaías diz? O que é que o profeta Isaías fala sobre o Cristo? Então Paulo expunha, discutia com ele. E essa palavra aqui, discutir, ele não fica muito boa nessa versão aqui da Nova Almeida atualizada, mas tem outra versão que vai dizer: e eles arrazoavam. Paulo explicava a eles de forma: vamos pensar junto, vamos raciocinar junto. Quando Gênesis 3,15 diz que
a queda do homem, mas que Deus iria levantar um da semente da mulher. Aí Paulo pegava e ia lá para o Antigo Testamento, depois Paulo voltava para o Novo Testamento e dizia: está vendo? Esse que está falando aqui, está aqui ele. Então Paulo, meus irmãos, ele abria os pergaminhos, Paulo abria as escrituras e começava a comparar. E aí é onde vai entrar o papel do Espírito Santo na ação da evangelização. Nós, enquanto evangelistas, enquanto missionários, nós só precisamos fazer o que Paulo fez, era expor, era apresentar, era explicar, porque quem vai fazer o papel de convencer vai ser o Espírito Santo. Amém? E quando nós entendemos esse que não é o segredo de Paulo, porque está estampado em toda a Bíblia, então quando a gente consegue perceber, é que ele pensar juntos, ele começava a comparar. O segundo verbo ele vai argumentar, demonstrar, estabelecer. O segundo verbo vai ser o paratimenos, colocar ao lado, abrir o cano, comparar, Colossenses 3,16, e aí vai. Então você vê que você quer plantar uma igreja, você quer fundar uma igreja, você quer ganhar vidas para Jesus, você quer ganhar almas para Jesus, você quer ser um missionário, você quer ser um evangelista, você precisa compreender as Escrituras e apresentar essas Escrituras, e arrazoar essas Escrituras, e mostrar lado a lado, que é o termo grego, porque na nossa tradução de João Ferreira de Almeida, nosso idioma no português, não fica tão bem esclarecido quanto no grego, mas o grego ele vai explicar que esse argumentar ela colocar lado a lado, do tipo assim: Rabino, me apresente a sua justificativa acerca do Messias que eu estou lhe ensinando. Aí o Rabino ia e apresentava a justificativa dele. Olhe, para ser o Messias, que é o Hamashia, o enviado, para ser ele, precisa de tais características, ele precisa cumprir esse mandamento, ele precisa ser um cordeiro, ele não pode ter pecado. Aí Paulo vai exatamente pegar o Novo Testamento, vai pegar exatamente os ensinamentos, o que foi que, por exemplo, que João Batista falou acerca do Cristo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, porque a questão toda ali foi porque foram interrogar a João Batista. João Batista, nós estamos esperando o Messias, nós estamos esperando aquele que vai libertar Israel do poderio romano, que vai trazer a salvação para Israel. Por acaso, porventura, é você, João Batista? E João vai dizer: eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias. Mas quando Jesus aparece no Jordão, ele aponta para Jesus e diz: eu não, mas eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, meus irmãos, aqui, o que Paulo estava persuadindo, estava exatamente explicando, colocando de lado a lado para aqueles irmãos, porque ele sabia que Paulo, enquanto estava na missão, ele sabia que ele não estava só. Então a igreja, nós como igreja, nós entendemos, e nós temos visto isso na prática, que quando nós saímos para evangelizar, quando nós saímos para o grupo de estudo familiar, meus irmãos, a presença de Deus, ela é marcante. Nós não nos sentimos só. A gente vê a operosidade de Deus naqueles ambientes onde nós vamos, meus irmãos. E Paulo sabia disso, que enquanto ele estava pregando, o Espírito Santo estava convencendo, estava libertando, estava tratando, estava curando as vidas. Louvado seja Deus. E é isso, meus irmãos, é esse papel da igreja. A igreja ela tem que permanecer avante, ela tem que continuar firme, olhando somente para a cruz, sabendo que nessa empreitada, a igreja do Senhor, ela está totalmente coberta, ela está guardada pelo Senhor. O Salmo, entendendo isso, o salmista ele disse que 1000 cairão ao teu lado
e 10.000 à tua direita. Mas tu, missionário, mas tu, missionária, não serás atingida, não serás atingido, porque o Senhor dará ordem aos seus anjos para que livre de todo o mal. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, essa compreensão que precisamos ter acerca de Paulo. Pronto. Então agora vamos voltar agora lá para o texto de Tessalonicenses 3, que a gente agora vai trabalhar esse texto aqui, bem rapidinho aqui, praticamente a gente já falou boa parte desse texto. Então olha para o verso 1, no seu primeiro Tessalonicenses capítulo 3, 1. Por isso, não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas. Meus irmãos, deixa eu trabalhar com vocês aqui esse primeiro versículo aqui, embora que a gente termine somente nesse versículo, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. É muita responsabilidade você assumir um pastorado de uma igreja, você pastorear um rebanho, é muita responsabilidade. Se você observa bem, na entrelinhas desse primeiro verso, ele vai dizer, por isso que, se você vê, esse por isso é uma conjunção que está conclusiva, ele está concluindo uma temática anterior, que foi exatamente o que nós estudamos no último estudo sobre esse assunto, e aí ele vai exatamente dizer, por isso, não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sozinho em Atenas. Paulo estava preocupado. O pastor, meus irmãos, ele tem essa responsabilidade de se preocupar com as ovelhas. Paulo poderia dizer muito bem, tá bom, eu agora já estou aqui na cidade de Atenas, eu estou seguro, aqui para mim está tudo bem, tudo tranquilo, mas o coração do pastor estava ferido, porque enquanto ele não tivesse notícia de como estava aqueles irmãos lá em Tessalônica, Paulo não estava sossegado, Paulo estava preocupado, e esse zelo, essa preocupação, meus irmãos, deve pesar sobre os nossos ombros, enquanto não entender, enquanto não perceber, enquanto não saber que as ovelhas do Senhor, o rebanho do Senhor, e eu digo mais, chamando mais atenção ainda, os rebanhos que cada pastor um dia vai chegar diante de Deus e vai prestar conta de um por um, porque o legislador, aquele que confiou o rebanho a você, a mim e a nós, ele vai chegar diante de nós e vai dizer, o que foi que você fez com as ovelhas que eu lhe confiei? Cadê elas? E aí, meus irmãos, eu sinto o peso que como se ele tivesse com um caderno, uma lista, e com o nome de cada ovelha que ele confiou a cada um de nós, e ele vai dizer para Michael, olha, eu lhe confiei, na minha lista aqui, eu estou com 3.500 ovelhas, eu vou fazer a chamada aqui, viu, Michael? Todas elas têm que estar aqui sob sua responsabilidade, apresente suas 3.500 ovelhas, meus irmãos, não é brincadeira não, é muita responsabilidade. Cada um de nós que recebemos essa responsabilidade, esse chamado, vamos prestar conta uma a uma diante de Deus. Pesado, né, pastor? Eu sei. Dói também nos meus ombros também, no nosso. Então, Paulo estava preocupado e ele vai dizer assim, não podendo esperar mais, Paulo estava agoniado. Como é que está as ovelhas que eu deixei lá em Tessalônica? Como está? Será que eles foram espancados? Será que aquele grupo que estava agitando lá, bateram nos nossos irmãos que estão lá? Será que estão vivos? Como é que eles estão? Estão sangrando? Então, meus irmãos, pesava no coração do pastor o zelo por aquelas ovelhas. E aí ele vai dizer, eu não conseguindo mais ficar sossegado, que a palavra, o seu original aqui no grego, o contexto é exatamente esse, eu estava em paz, eu não estava em paz,
enquanto eu não tivesse notícia de vocês. Aí ele agora vai dizer que ele encaminha Timóteo, volta lá para Tessalônica e vai ver como estão nossos irmãos. E aí, meus irmãos, esse capítulo 3 ele é formidável, porque Timóteo traz uma excelente notícia daqueles irmãos. Olhe para o verso 2 agora. E enviar nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecer e animá-los na fé. Veja que o temor de Paulo, veja que o contexto que Paulo vai dizer: olha, eu estou mandando Timóteo, porque eu sei que vocês estão sendo vilipendiados, vocês estão sendo enxortados, vocês estão sendo julgados, perseguidos, mas eu vou mandar Timóteo, sabe, para animar a fé de vocês. Mas, irmãos, para a glória de Deus, se alegre. Quando Timóteo chegou naquela igreja, aleluia, Timóteo encontrou uma igreja vibrante, uma igreja dizendo assim: Timóteo, a perseguição continua, Timóteo, a gente está sendo perseguido, estão nos espreitando, mas Timóteo, a presença e a glória de Deus, Ele está nesse lugar. Timóteo, vocês passaram aqui, foram apenas 3 semanas, mas a glória de Deus ficou nesse lugar. A nossa fé, Timóteo, olha, Timóteo, você veio nos consolar, amém, mas eu também quero lhe consolar, Timóteo, para dizer que Deus tem feito grandes coisas nesse lugar. Aleluia, amém? Então, meus irmãos, eu disse, no primeiro dia que eu abri esse estudo aqui, o pastor Bernardo estava aqui, ele viu, eu disse, Tessalônica, ele até disse assim, vou botar aqui na frente a igreja Tessalônica, não foi? A inveja santa, a nossa igreja, mesmo em perseguição, mesmo sendo desfavorecida por alguns contextos históricos que nós já analisamos aqui, mas a igreja, ela permanece com a fé operosa. Ela permanece, meus irmãos, firmado no propósito que Deus chamou a cada um de nós. E nós temos visto isso. Nós temos visto aqui nesse lugar a poderosa mão do Senhor, abençoando, meus irmãos, todos aqueles que chegam aqui nesse lugar. Todos. Estivemos segunda-feira no grupo familiar dentro da comunidade. E você precisava ouvir as palavras que os moradores disseram. Aleluia. É motivo de se alegrar, meus irmãos. Uma disse assim: quando vocês vieram para cá, eu estava com uma problemática, mas eu pedi oração a vocês. Vocês oraram. E Deus resolveu. Ela estava animadíssima, meus irmãos. Eu estou falando seco desse jeito, mas você precisava ver o brilho, a glória e a graça que essa pessoa estava. E Deus resolveu. E depois, quando foi agora, ela disse: eu agora estava para fazer uma prova. E já tinha feito várias vezes e não tinha passado. Mas na segunda anterior, vocês vieram, eu botei o pedido de oração. Está aqui o diácono Michael, ele anotou tudo no celular dele. Eu disse: anote, e ele anotou tudinho. Anotou, botou aqui o pedido de oração. Sexta-feira tivemos vigília. E depois da vigília, foi pego aqueles pedidos de oração. A igreja orou na vigília pelos pedidos. Depois foi feita a queima. E na segunda-feira, para a glória de Deus, a gente recebeu a notícia, ela dizendo: eu tentei muitas vezes e não tinha passado, mas eu fiz o pedido na segunda-feira passada, a igreja orou e eu passei. Irmãos, é a fé operosa que contaminou, no bom senso da palavra, que emergiu cada um daqueles que chegam nesse altar, nessa casa, e com um coração sincero, com um coração quebrantado, com um coração verdadeiro, chega diante do Senhor e diz assim: Senhor, eu sou leigo, eu sou leiga, mas eis a minha vida aqui, usa-me,
e Deus tem usado, do menor ao maior. Não precisa de grandes recursos, teologias, pós-doutor, não precisa. Precisa de um coração contrito e quebrantado na presença do Senhor, e Deus fará maravilha. Amém. Louvado seja Deus. Nós temos visto isso, meus irmãos, nitidamente. Cada segunda que a gente vai para evangelizar ali, cada segunda que a gente vai para o grupo familiar, a gente tem visto a glória de Deus, a gente tem visto a mão de Deus sobre essa igreja. Amém? Amém. Eu disse a vocês que a gente ficaria só no primeiro versículo. Não deu, não vai dar para a gente passar para o versículo 2, 3, para o 2, chegamos no 2, é porque no 3, o 3 ele vai dizer assim: a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vocês mesmos sabem que fomos designados para isso. Está vendo? É forte, irmão, é forte demais. Paulo está dizendo aqui, para os irmãos que estavam com a fé viva lá em Tessalônica, dizendo assim: quando eu estava aí, eu passei rapidinho aí, foi 3 semanas só, mas eu disse a vocês que as tribulações viriam, não disse? Disse. E veio, pois é, eu preparei vocês para isso. Então, eu quero deixar logo claro, Igreja Galileia, se prepare para as tribulações, que assim como essa igreja de Tessalônica, ela passou por tribulações, por aflições, se prepare, que eu e você também vai passar por isso também. Porque todo aquele que coloca a mão no arado, ele e ela vai começar a dar fruto. E quando começa a dar fruto, qual é o ditado que diz, que popularmente diz assim: uma árvore que está com fruto vai levar pedra, não vai? Vai levar pedrada. Então se prepare. Eu, você, nós, está com a mão no arado, então se prepare. Vai se levantar calúnia, vai se levantar mentiras, vai se levantar um monte de coisa. Mas a minha palavra, baseada na palavra de Paulo, que eu vou dizer para você nessa noite: continue firme, não desista, não olhe nem para a direita e nem para a esquerda, deixe falar o que queira falar, mas você continue olhando para a cruz, que a cruz é Cristo. Amém, meus irmãos? Dessa forma, meus irmãos, a gente vai ver o que Deus, a boa obra que Ele começou a fazer na sua vida. Anote, pode anotar, eu gosto de anotar, porque olha, meu irmão, quando a gente tem um pouquinho, não é muita coisa não foi como um pouquinho só de experiência com Deus, quando a gente conhece Deus de verdade, a gente pode dizer assim: anote e espere a data, quando se cumprir. Eu tenho um diário em casa, viu? Eu anoto tudinho. Quando se cumprir, eu digo aqui, a promessa foi em tal dia e se cumpriu data tal. Eu tenho meu registro em casa. Faça também e você vai ver que Deus ele é fiel na sua vida, que Deus é fiel em nossas vidas. Amém? Feche seus olhos, incline sua cabeça. Querido Pai, ó Espírito Santo, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez o Senhor ter aberto as tuas verdades aos nossos corações. Ó Espírito Santo, que o Senhor continue falando comigo, conosco, que somos a tua igreja, falando não aquilo que nós queremos que venha massagear o nosso ego, mas que venha falar aquilo que tu queres para nós. Senhor, ajuda-nos a ser um pouquinho como aqueles irmãos lá de Tessalônica, estavam sendo perseguidos, estavam sofrendo, apanhando, mas estava com a fé firme em ti, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, dá-nos essa graça e esse poder. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém.